Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa segunda-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, meus amigos, antes da gente começar a trazer o giro de notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, pois a sua inscrição é muito importante para o crescimento do trabalho, que também você deixe o like, porque o like sinaliza para a plataforma que você está gostando dos conteúdos e que você compartilhe esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais, para que mais rubro-negros possam estar se juntando aqui conosco. E, por fim, que você ative o sininho das notificações, para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, meus amigos, o Flamengo, animado pelos resultados dos rivais no sábado, derrota do Palmeiras para o Vitória da Bahia e derrota do Botafogo para o Cruzeiro, entrou em campo ontem no Maracanã com a obrigação redobrada de vitória, uma vez que jogava como mandante e outra que a vitória lhe daria novamente a liderança do campeonato brasileiro com um jogo a menos do que os seus rivais. Sem surpresa para ninguém, a nação rubro-negra mais uma vez fez a festa no Maracanã. Foram 57.673 pagantes, com 61.883 presentes, que proporcionaram uma renda de R$ 3.365.745. O Flamengo foi para a partida com algumas novidades na escalação. Matheus Cunha, Léo Ortiz, Ayrton Lucas e como titulares, sem a presença de De La Cruz, poupado com problema nos tendões, porém focado em obter o único resultado que lhe interessava, que era a vitória. Fez 1-0 no primeiro tempo, sempre teve o jogo controlado e viu nas exibições de Gerson, Pulgar e Arrascaeta, coincidentemente, suas três peças do meio-campo, os grandes nomes da partida, sendo, na opinião do canal, os diferenciais do jogo. Na volta do segundo tempo, o time teve um pouquinho de insegurança e de instabilidade, dando a impressão que o Atlético Goianiense empataria a partida. Porém, nesse momento, o time reagiu, o time marcou o segundo gol com a Arrascaeta, que deu tranquilidade ao time até o final da partida, podendo até se imaginar que possam ter tirado o pé em alguma situação. Luiz Araújo e Pedro, que estavam na partida pendurados pelo cartão amarelo, foram amarelados ontem diante do Atlético Goianiense e agora desfalcam o rubro-negro contra o São Paulo no próximo sábado no Morumbi, pela 21ª rodada do Brasileiro, partida essa que terá transmissão ao vivo em TV aberta pela Globo no sábado às 21h30. Depois de uma sequência de 7 jogos levando gols, o Flamengo, diante do Atlético Goianiense, sobreviveu ao final da partida com sua meta intacta, situação que vinha sendo muito contestada por toda a imensa nação rubro-negra. Flamengo sem folga, meus amigos, não vai ter folga. Deve se reapresentar, vai se reapresentar daqui a pouco, às 15 horas, no CT Ninho do Urubu, onde vai iniciar a preparação para o início das disputas das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, quarta-feira, 20 horas no Maracanã, com transmissão exclusiva da Amazon Prime Video, portanto, não teremos TV aberta na quarta-feira contra o Palmeiras. Tite, na entrevista coletiva, fez 2 revelações importantes. Se não, vejamos. A primeira, ele confirmou o goleiro Matheus Cunha como titular na quarta-feira do Maracanã contra o Palmeiras na Copa do Brasil. E a outra revelação foi o motivo da ausência de De La Cruz na partida. Tite confirmou, a partida de ontem contra o Atlético Goianiense, confirmou que o craque uruguaio vinha sentindo desde a Copa América os 2 tendões, né? Os tendões. Bom, hoje, segunda-feira, dia 29, pode ser um dia histórico para todo o rubro-negro. O Conselho Deliberativo do clube se reúne para apreciar os pareceres e as informações necessárias para autorizar ou não a compra do terreno do gasômetro em participação do leilão da Prefeitura do Rio de Janeiro. O clima é de apreensão entre os rubro-negros, haja visto que a falta de informações dos projetos de viabilidade econômica e técnica só serão revelados momentos antes da votação. Há quem diga e quem torça que a aprovação deve ficar na ordem de 90%, mas
todo seguro morreu de velho. A reunião do Conselho Deliberativo acontece na sede da Gávea a partir das 18h30 e promete ter ao lado externo da Gávea a presença das torcidas organizadas, pressionando os conselheiros pela aprovação da autorização para participação no leilão e eventual compra do terreno do gasômetro. Sobre Lohan, que mais uma vez não foi relacionado para a partida de ontem contra o Atlético Goianiense, Tite definiu como processo evolutivo a ausência do garoto, e a ausência dele contra o Palmeiras na quarta-feira implica que na terça ele volta ao sub-20 contra o São Paulo pelo Brasileiro, jogo que será realizado em Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira. Meus amigos, a ginasta do Flamengo e da seleção brasileira Rebeca Andrade, nas disputas das Olimpíadas de Paris, se classificou para 5 finais individuais e lidera a equipe brasileira na capital francesa. A esperança de conquista de medalhas é muito grande na equipe de ginástica, que tem aí praticamente 5 ginastas rubro-negras na sua totalidade. A vitória por 2-0 do Flamengo sobre o Atlético Goianiense trouxe outra notícia positiva para o Flamengo. Além da liderança do brasileiro com o gol marcado, Arrascaeta se tornou de forma isolada o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Campeonato Brasileiro. O uruguaio chegou a 57 gols na competição e ultrapassou o Paulo Guerreiro, que tem 56. O líder é Dejan Petkovic, com 83 gols marcados. O Arrascaeta já marcou 35 gols pelo Flamengo e 22 gols pelo Cruzeiro de Belo Horizonte. Meus amigos, o Flamengo se prepara para a disputa do Mundial Sub-20 em agosto no Maracanã contra o Olympiacos da Grécia. A estratégia do mais querido é aproveitar os seus jovens jogadores que costumam figurar no profissional para a disputa do torneio. O sonho de Felipe Luiz é ter o maior número de retornos possíveis para a disputa. Joias como Matheus Gonçalves, Lohan e Ryan Lucas devem ser utilizados pelo Flamengo na disputa do Mundial, que vai ser realizada no dia 24 de agosto no Maracanã. Falando em Sub-20, o atacante Chola do Sub-20 do Flamengo, recém-contratado de forma definitiva pelo Flamengo, junto ao Remy Stars da Nigéria, esteve presente ontem no Maracanã na vitória do Flamengo sobre o Atlético Goianiense por 2-0. Ontem também no Maracanã, antes da partida acontecer, o meio-campista Gerson, antes da partida de ontem, foi homenageado pela diretoria do Flamengo com placa comemorativa pelos 200 jogos com o manto sagrado rubro-negro. O Flamengo deve disponibilizar, informação importante essa agora, hein? O Flamengo deve disponibilizar nessa quarta-feira, dia 31, o balancete referente ao segundo trimestre de 2024, que abrange abril, maio e junho. A expectativa é pela apresentação dos números, principalmente pelos números do Caixa Rubro-Negro, uma vez que é dele que sairá o eventual pagamento do terreno do gasômetro na participação do Flamengo no leilão da próxima quarta-feira, dia 31. Sobre a questão da votação hoje do Conselho Deliberativo do Flamengo, algumas informações a dar. Na sexta-feira foram entregues todos os pareceres, o da finanças, o do jurídico e o do marketing, sobre a questão do Flamengo participar e comprar o terreno. Os pareceres das finanças e do jurídico foi bem duro, ele indicou a compra, porém, fez algumas ressalvas, como proibição de SAF, como proibição de interferir no investimento no futebol, para que o Flamengo não tivesse perda técnica. O único parecer que foi 100% favorável foi o parecer do marketing, que vê na questão do estádio uma forma alavancadora total do Flamengo aumentar ainda mais as suas receitas, né? Eu vejo muita gente dizer aí que o Flamengo pode sair do patamar de 1,4 bilhão para 2 bilhões, mas eu acredito, meus amigos, que quando a gente chegar para poder utilizar o estádio daqui a 4 anos e meio, 5 anos, o Flamengo já vai estar nessa questão de 2 bilhões. Nós não vamos passar para 2 milhões, nós vamos passar de 2 para 3 bilhões. Essa é a função. Então, é isso aí. A gente torce para que hoje no Conselho Deliberativo tome a melhor decisão que seja para o Flamengo, quiçá que seja a decisão de comprar o terreno. Se precisar, a torcida ajuda, a torcida paga. Pode ter certeza que essa torcida é uma torcida ávida para ter o seu estádio próprio, a sua casa, com as nossas cores, do nosso jeito,
do jeito que todo rubro-negro gosta. Então, conselheiros do Flamengo, mão na consciência, vamos à vitória, vamos dar autorização para o clube comprar esse terreno, que é o primeiro passo para a gente realizar o grande sonho de ter uma casa própria, que é um estádio próprio. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, deixando-me até breve, ou até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!